tudo bem? Obrigada pela organização do evento, as pessoas que me convidaram, especialmente a Mari. Obrigada a vocês que estão aqui até agora, numa segunda-feira, o ano quase acabando, esse ano tão intenso, né, minha gente? Nossa Senhora, 7 horas da noite. Como é que começa? Boa. Quem aqui não é de São Paulo? Pois é. Eu sempre começo rapidinho, contando a história do que hoje eu faço, falando um pouco de minha história, porque não tem jeito de fugir disso. Meu nome é Maíra, porque eu sou da cidade de Darcy Ribeiro, aquele antropólogo. E Maíra foi um romance indianista que ele lançou um pouco antes de eu nascer. Minha avó era índia e exigiu de meu pai sertanejo que eu me chamasse Maíra. E eu brinco que quando isso aconteceu, minha vida virou uma profecia autorrealizável, né? Porque depois disso, o que eu fui fazer da vida? Estudar antropologia, não tinha muito outro jeito, né? Primeiro porque eu tinha que ler aquele livro difícil da história do meu nome. Não sei se é o que alguém já leu, Maíra, mas não precisa não. Eu já li, é difícil pra caramba. Depois a gente toma um café e eu conto um pouquinho do que é bom na história. Bom, então é isso que as meninas falaram. Eu trabalho com pesquisa comportamental, cultural. Gosto principalmente de tratar de assuntos que têm a ver com linguagem, regionalismo. Essa coisa que no Brasil a gente resolveu chamar de cultura popular, ou folclore, ou naif, porque a gente tem muita dificuldade de dizer cultura brasileira, né? Porque a gente passa um tempão, e a gente ainda passa um tempão, se alimentando de referências externas, principalmente norte-americanas e europeias. Eu não sei porquê, a gente não olha muito para a gente. Opa, pera. Isso. Bom, a apresentação inteira eu vou trazer imagens ou obras de arte de artistas brasileiros, porque eu estou aqui para contar não a minha história, mas a história de um tanto de gente que trabalha ou em conteúdo, ou com expressão imagética, ou em projetos de sustentabilidade, de criatividade, de inovação no Brasil com referências brasileiras. Só para dizer que eu não sou doida, tem toda uma tribo amiga que também se alimenta desse repertório aqui. Essa é uma obra de Jonathan de Andrade, que ele é de Maceió. Ele é um artista contemporâneo muito do bacana, que o que ele faz é trabalhar muito com o nosso vocabulário para lembrar para a gente. E tem muito da nossa cultura imaterial que está apenas na nossa fala. E que se a gente escutasse um pouco mais a nós mesmos, se eu pudesse ouvir um pouco mais o sotaque de vocês, certamente eu ia entender mais até sobre mim. Então, esse é um cara bacana que eu recomendo bastante. Tem principalmente 2 anos que eu estou muito imersa nesse assunto. Junto com a Ana Luísa Gomes, que é uma designer e curadora de arte contemporânea, eu faço há 2 anos um projeto que se chama O Brasil Conhece, que vocês podem ver depois, é uma revista eletrônica, que existe para estimular o autoconhecimento do Brasil. E toda vez que eu falo isso, eu tenho vontade de dizer, vai planeta, né? Porque parece que as duas estão doidas fazendo isso da vida. E eu aprendi muito sobre sustentabilidade aplicável, sobre modelos de negócio, sobre inovação, vendo o próprio Brasil. E tem um aprendizado principal, porque o que eu não sabia e que eu só fui aprender neste ano, vendo esse filme, que eu vou passar o trailer, é que, ao falar sobre tudo isso, eu estou falando também sobre modelos futuros e possíveis de felicidade. Como é que faz para soltar o vídeo que está aqui? Pode. A máquina da sociedade, organizada do jeito que está, precisa que uma fatia considerável das pessoas tenha que, durante 8 horas por dia, fazer coisas que não gosta para que o mundo funcione. 25 anos eu fiquei carimbando cheque devolvido de pessoa que eu não conhecia num banco. Até que um dia eu descobri que podia sair do banco. Empinava pipa, carro de lata. Pula a corda. Se lembra daquela de pular a corda? Pescava, nadava. Deixei de pular, fiquei gorda. Existe uma tendência, principalmente hoje em dia para as crianças, é ocupar o tempo deles o tempo inteiro. A criança com 4, 5 anos já aprende balé, inglês, sapateado. Tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que... Então a gente vai massacrando. Toda a educação é um massacre.
A liberdade é perigosa, o sonho é perigoso. A reinvenção daquilo que a gente vive é sempre uma desestabilização do status quo. Quando eu falo de brincante, de brincadeira, a gente tá falando de magia. Aí encanta. A cultura popular é identidade. É o que você é. Brincar, para mim, é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você está usando seu fio de vida inteiro, você está brincando. O problema é como a gente colocar isso no lugar certo das nossas vidas. E a gente está vivendo um mundo cada vez mais doente. Pânico, depressão. Não dá para continuar desse jeito, com essa escassez de tempo, de espaço, de tudo. A vida não é um eterno mas fundo de poço tem mola. Brincar é urgente. Eu tô pela revolução que falta, que é a revolução da criança. Vocês gostaram? Eu não sei quantas vezes eu vi esse documentário, Tarja Branca, desde junho, quando ele foi lançado. Ele foi feito por uma produtora que fica aqui em São Paulo, excelente, que se chama Maria Farinha. Foi dirigido por Cacau, que é um diretor do Paraná. E ele tinha a intenção de ser um documentário sobre educação e sobre novos modelos de educação. Quando eles começaram a fazer a pesquisa, eles se esbarraram muito no universo da cultura brasileira. Quando eu digo cultura brasileira, eu estou falando de cultura popular brasileira, tá, minha gente? É que eu me recuso a continuar categorizando a gente assim. Da cultura brasileira, eles viram que aqui a gente tem uma coisa. A pessoa que vive dessa cultura brasileira, ela tem um nome. Brincante. A pessoa que faz o cavalo marinho, a pessoa que faz o Bumba Meu Boi, a pessoa que brinca capoeira, a pessoa que brinca o carnaval tradicional, a pessoa que brinca os folguedos, a pessoa que brinca na sua fala, ela tem o nome de brincante. E essa característica que é tão nossa, que é tão da cultura brasileira, é exatamente o que boa parte do mundo está estudando para dizer como é que a gente consegue, do jeito que a gente vive hoje, viver melhor, viver mais feliz. Então, existe algo sobre nós, sobre o nosso jeito de ser apenas, que diz respeito a isso. Né? Então, quando eu vi esse filme, eu falei, minha gente, de repente eu estou até falando sobre felicidade, estudando felicidade sem saber. Então, esse foi o principal aprendizado que eu tive nesse ano. Todas as pessoas que eu tenho conhecido, eu tenho pedido, por favor, vejam Tarja Branca, porque vale a pena. E aí eu entro nos principais aprendizados fazendo campo, que eu tive principalmente nos últimos 12 meses, e eu vou contar histórias brasileiras que eu vi. A primeira história, acho que pulei isso. A primeira história que eu vou contar é de um lugar que é aqui pertinho, Morro da Conceição. Alguém é do Morro da Conceição? É o quê? Morro do Querosene, porque eu vou falar do Morro da Conceição logo mais. Alguém é do Morro da Querosene? O Morro do Querosene é uma região que fica aqui pertinho, no Butantã, e é um lugar que é uma comunidade muito forte, que trabalha verdadeiramente com colaboração para fazer todas as suas manifestações. É um lugar que tem gente do Recife, que tem gente do Alagoas, que tem gente do extremo sul do país, e lá existem os melhores exemplos de feiras colaborativas, de economia criativa que eu vi no sudeste do Brasil, em campo. Então, vale a pena conhecer esse lugar. Essa imagem é de um artista de Olinda, que mora no morro, e que ele grafita todas as paredes da cidade, contando um pouco para a gente das histórias que são tão nossas, mas que a gente se esquece. A próxima história que eu vou contar é de uma comunidade ribeirinha que fica no Tapajós. Saí daqui de perto, fui para o norte do Brasil. Essa é a imagem do caderno de viagens de Joana Lira, uma designer de Recife, que mora aqui em São Paulo, que trabalha muito bem também com intervenções urbanas. Ela está muito próxima de todo o movimento ocupistalita no Recife, por exemplo. E essa imagem traz para mim um aprendizado que eu tive, tanto no campo, no Tapajós, que eu fiz nesse mês de agosto, quanto num livro que eu li esse ano, de Domênico De Masi, aquele sociólogo que a gente conhece, que neste ano ele lançou O Futuro Chegou. Um livro que fala sobre como o modelo brasileiro é um modelo para o mundo caótico que a gente vive. Modelo cultural, essa coisa que a gente não olha. E ele retoma um conceito muito antigo, que é uma coisa que a gente tem, que é vontade de beleza. Desde muito antes
Desde nossa matriz indígena, a gente é um povo que tem vontade de beleza. É por isso que a nossa expressão estética, ela tem tanto a ver com isso. É por isso que a nossa expressão ética tem tanto a ver com a qualidade de informação, de beleza que a gente entrega. É por isso que, se a gente prestasse mais atenção nesse conceito, a gente ia entender como é que a gente se comporta em redes sociais de uma forma tão diferente como os outros países. Tem um aprendizado importante aí sobre esse lugar e sobre essa história. Saio do norte e vou para o sul. Isso aqui é a foto de um fotógrafo, Fábio Nascimento, que foi comigo para um campo de imersão no Parque Nacional do Superagui, que fica no Paraná. Essa senhora é a Nana, ela é a presidente da Associação de Mulheres Produtoras de Cataia. Sabem o que é cataia? Oi? Também. Eu ia falar da folha. A cataia, ela é uma folha muito parecida com folha de louro, que a gente coloca no feijão, e que tem propriedades parecidas com jambu, aquela folha do norte. Ela não faz tremer, mas ela adormece. Há 20 anos atrás, um senhor dessa comunidade pegou folhas de cataia e colocou numa garrafa de cachaça. E daí surgiu o uísque caiçara, que é chamado de cataia também. Exatamente. O que aconteceu sobre colaboração nessa comunidade? Esse senhor chamou as mulheres desempregadas, que estavam com muitas dificuldades de ascensão econômica e de expressão do seu indivíduo feminino, e falou para elas: olha, eu descobri isso aqui. Algum tempo depois, hoje elas são as únicas mulheres do mundo que têm autorização para plantar, colher e coletar a cataia. Elas estão sendo estudadas pelo Greenpeace, pelo que elas estão fazendo em termos de impacto ambiental. Eu não sabia dessa história até chegar lá. E tem um tanto dessas histórias que a gente não sabe. A forma como essas mulheres se articularam colaborativamente é um estudo de caso do Greenpeace, minha gente. Não sou eu sozinha que estou prestando atenção nisso, não. Está vendo que eu ia falar desse lugar? Esse aqui é o Morro da Conceição, apesar de o nome não estar aparecendo aí. É outra coisa que está acontecendo agora muito interessante sobre uma comunidade que colaborativamente está cuidando do seu espaço. Esse grupo, que o Rafa faz parte, o Rafa é um designer e ilustrador, chama-se Viajantes do Território. O que eles estão fazendo na zona portuária do Rio de Janeiro neste momento? Eles estão catalogando as histórias de vida dos moradores ao longo do tempo que passaram ali. O trabalho do Rafa são cadernos que contam quem são os moradores, o que aconteceu com as famílias. Mas existem arquitetos, existem engenheiros, existe um tanto de gente cuidando da memória daquele espaço, que é algo muito importante que a gente se esquece num contexto maior que vai acontecer ali, que são as Olimpíadas, que a gente só vai ver na televisão, mas a gente se esquece que tem gente, há muito tempo, morando e fazendo a história desse lugar. Tá, eu vou passar agora para algumas histórias sobre impacto positivo. Coisas que eu vi nesses campos de imersão, que tem a ver com ressignificação de valores, com entregas bacanas para todos nós. Está acontecendo uma coisa muito importante hoje nesse país. Algumas hidrelétricas estão sendo instaladas no Rio Tapajós, ali no Pará. Esse pessoal é uma tribo indígena, o povo Munducuru. Essa imagem foi muito veiculada fora do Brasil na semana passada, aqui muito menos, e essas coisas que me intrigam, que é o povo Munducuru, eles fizeram essa manifestação. Eles andaram quilômetros pela selva para escrever na areia Tapajós Livre, que não é na linguagem deles, que é para explicar para a gente como é que o impacto dessas hidrelétricas vai chegar aqui na minha casa, em Pinheiros, sobre falta de água daqui a 30 dias. Então, esse pessoal que está lá, que a gente chama de uma outra coisa, né, de os indígenas, não a gente, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, só que não sei porquê, chamou mais atenção do mundo do que a nossa. Sendo que a gente aqui na Paulista é que vai ser beneficiado pelo trabalho que eles estão fazendo. Aqui é um outro exemplo, vou também outra vez de norte a sul. É um coletivo do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, que se chama Cantina Benta. Se o povo Munducuru está falando sobre resistência, eles estão falando aqui sobre cuidado de memória. É um coletivo que está catalogando todo o artesanato local e toda a tipografia por trás do artesanato local para manter as nossas histórias. As histórias de imigração, as histórias de formação de grupos, as histórias de modificação de ambiente a partir do artesanato e da arte local. Vou contar outra história. A gente fala muito sobre
projetos de mobilidade, não é? E projetos de mobilidade urbana. Vocês já ouviram falar nessa cidade que se chama, nesse vilarejo que se chama Afuá, na Ilha do Marajó? Afuá é considerada a Veneza brasileira. É considerada a cidade que desenvolveu o melhor modelo com impacto positivo de transporte no mundo. Afuá já recebeu vários prêmios e, de novo, a gente não conhece. E Afuá tem a ver com o quê? Com adaptabilidade. Porque é uma cidade que tem enchente 2 vezes por dia. 2 vezes por dia a maré chega e alaga todas as casas. A forma dessas pessoas lidarem com lixo, com transporte e com a alimentação é algo que a gente não imagina. E sem saber o que estava fazendo, sem estudar muito, a população dessa comunidade começou a entender o que significava para eles o uso de bicicleta. E criaram bicicletas próprias, que duram mais naquele ambiente, naquela situação climática, e começaram a fazer oficinas com as crianças para que elas aprendessem a andar de bicicleta, e começaram a educar todos os turistas que chegam ali sobre a história deles e o impacto dessa decisão de mudança de transporte. E aí eu digo, muito bacana o modelo de Amsterdã, mas imaginem se a gente sentasse para estudar Amsterdã em Afuá. Talvez a gente conseguiria um modelo melhor para a minha cidade, que fica no norte de Minas, porque está mais próximo, porque tem mais pertencimento cultural, porque talvez meu pai ia entender mais a necessidade da pessoa de Afuá do que do holandês de Amsterdã, né, minha gente? Um pouco longe, um pouco diferente. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu fico pensando. Vou entrar agora em aprendizados que eu tive sobre criatividade. O primeiro, existe uma coisa na cultura brasileira que é chamada de mestre. Todo mundo que tem um saber criativo, com impacto muito positivo. Mestre Expedito Celeiro mora em Nova Olinda, que é uma cidade do Cariri, um lugar que faz fronteira entre Ceará e o Pernambuco. O pai dele foi quem fez o chinelo de Lampião, que era um chinelo quadrado. Ele fazia roupa de sertanejo, boiadeiro, roupa de couro. As indústrias chegaram, de repente ele não tinha mais o que vender, o que fazer. Lembrou-se da história do pai que fez a sandália de Lampião e começou a fazer as bolsas e calçados mais bonitos. Mestre Expedito Celeiro desfila nas passarelas do mundo hoje com o que ele faz. Porque, a partir de uma estética da sobrevivência, eu preciso fazer algo, não tenho mais dinheiro para comer, ele começou a usar, de novo, a tipografia cultural dele em outro modelo de negócio. Isso é ou não é criatividade? Um dia eu estava participando de uma seleção para uma exposição. E aí me pediram para escolher coisas que dissessem muito sobre a nossa cultura. E aí eu falei, vamos falar sobre rótulo de cachaça? Junto com esse pessoal do Mapa de Cachaça, que é um coletivo que pesquisa, eles são muito bons, é um coletivo que pesquisa cultura da cachaça, não só a bebida. E aí teve toda uma resistência, porque as pessoas viraram para mim e falaram, Maíra, isso não é arte. Eu falei, mas quem foi o ser humano que decidiu o que é e o que não é arte? Onde é que começa e onde é que termina uma coisa? E vai fazer isso sobre arte brasileira e me explique depois, porque eu não sei. Tá. Vocês viram esse documentário do Emílio Domingos, que foi feito no Rio de Janeiro, a Batalha do Passinho? Muita gente concorda comigo, eu já falei bastante sobre isso. Provavelmente o filme mais legal, a campanha mais legal publicitária que aconteceu durante a Copa foi a feita pela Coca, que eles pegam esse cenário, esse contexto da Batalha do Passinho e mostram um Rio de Janeiro que muita gente não conhece, que é do metrô, que as pessoas se locomovem dançando e ouvindo ônibus. Então, tem muito sobre criatividade por trás disso. Tecnologia foi um aprendizado muito interessante para mim, porque eu nunca estudei tecnologia. Imagina, eu estudei da vida antropologia, né? E aí, vendo sobre cultura brasileira, eu comecei a entender o poder da gambiarra. E por que a nossa gambiarra é tão diferente das outras gambiarras? De verdade, eu comecei a estudar a nossa relação com o objeto. Na maioria dos casos, de um jeito cotidiano, a nossa gambiarra ela tem a ver com usar a mesma coisa de um outro jeito. Não tem a ver só com o processo. Não tem a ver só com a filosofia. Tem a ver com a forma como a gente interage culturalmente com o espaço. Isso aqui é um trabalho do Carl Guimarães, um artista de Belo Horizonte. De novo, no Cariri, eu conheci esse mestre Fran Soli. Ele dá palestras, inclusive aqui em São Paulo, sobre invenções e gambiarra. Ele tem, nessa cidade, o Museu da Invenção. O
que aconteceu com ele? Um dia ele estava na roça, ele viu um avião passar. Nunca tinha visto um avião, fenômeno do lugar. Ele falou, eu quero dar vida fazer um avião. Ponto. E aí ele começou a juntar objetos e fazer coisas. Mestre Fransoli, entre várias outras coisas, fez um avião. Mestre Nado, outro mestre da cultura brasileira. Ele faz instrumentos musicais de barro para a grande maioria das orquestras sinfônicas da Europa. E como é que aconteceu? Ele sempre gostou muito de ouvir som, sempre muito ligado com a natureza. E qual era o material que ele tinha perto dele? Barro. Então ele começou a fazer coisas e ver o barulho dessas coisas. Hoje ele é um construtor de instrumentos para todo o mundo. E ele tem uma fala muito bonita num documentário sobre ele, que ele fala assim, as pessoas me perguntam da minha técnica. Eu não tenho técnica, eu só gosto de música. Tem um monte de gente como ele no Brasil que tem muito a ensinar para a gente sobre tecnologia sustentável, aplicável ao cotidiano, simples e algumas vezes rápidas. Bom, mas a principal coisa que eu aprendi é que quando eu estou estudando e vivendo tudo isso, eu estou falando, na verdade, sobre autoconhecimento. Sobre olhar para mim, sobre olhar para a história de cada um de vocês. Sobre não discriminar e não eliminar tudo que está no nosso cotidiano e que a gente não repara. E aí eu queria perguntar para vocês, alguém viu essa imagem? Alguém sabe o que é? Isso, isso. Onde você viu? Legal. Legal. Alguém mais? E se eu falar com vocês que essa imagem está aqui? Está acontecendo aqui, no Itaú Cultural, desde a semana passada, uma exposição linda, que se chama Cidades Gráficas, que é sobre a poesia, a utilidade e a linguagem que a gente, no Brasil, utiliza nas cidades. Como é que a gente não sabe dessas coisas? Se eu perguntar o que está acontecendo no MoMA, é capaz que mais gente vai saber. Agora eu digo, qual que vai ser a nossa função enquanto empreendedores, enquanto inovadores no mundo, se a gente chegar amanhã no MoMA para um evento tão legal quanto esse, e alguém que veio de outra cultura perguntar, me diga, qual que é a contribuição do Brasil? Vamos conversar, vamos trocar. A gente vai de novo falar só da Holanda? Eu não sei. Mas o que eu tenho aprendido, principalmente, é que só conhece o mundo quem já olhou para si. Obrigada.